Fala pessoal do mercado imobiliário, eu sou o Matheus Emanuel, sou fundador da The Real Estate Lab. Eu já quis trazer um assunto bem bacana e que está muito em alta, né, que são os estúdios, né? Eu trouxe um estudo de caso para vocês sobre uma avaliação de investimento na construção de estúdios voltados para a renda, né? Então você construir estúdios para alugar depois de prontos. Você pode ter um terreno que está parado aí, recebeu de herança ou está com uma oportunidade de comprar uma área aí por um valor de mercado um pouco mais abaixo, então talvez pode ser um direcionamento bacana no seu momento aí, tá? Importante lembrar que eu não estou recomendando que você faça esse tipo de investimento, é um vídeo completamente informativo e pode te dar um direcionamento aí no momento que você está vivendo, tá? Então, não estou fazendo nenhum tipo de recomendação e sim te informando só, tá? Então, sem mais delongas, vamos para a nossa apresentação aí, né? Então, muita gente escreve estúdio, né? Estúdio, kitnet. Como que está sendo chamado esse tipo de imóvel hoje, né? Estúdio com E no início, o pessoal tá errado, tá? Estúdio com E é estúdio de música, de cinema, estúdio de televisão, então não tem nada a ver com o que a gente vai trabalhar hoje aqui, que são os estúdios. Esses estúdios são os antigos kitnet, né? As antigas kitnets, o pessoal, principalmente da geração passada, chamava bastante kitnet, e o termo estúdio tem o mesmo conceito e pegou, né? Esse nome pegou hoje em dia. Então, o que são os estúdios? São unidades habitacionais de um dormitório, tem uma média de 30 metros quadrados, tá? Isso pode variar de 25 até 40, depende muito da arquitetura, mas a média é de 30 metros quadrados. E o que caracteriza essas unidades? Elas são compactas, né? Então os ambientes são bem integrados ali, a sala fica junto com o quarto, que está perto do banheiro, a gente vai ver uns exemplos aqui mais adiante, mas tem essa característica bem compacta, com a integração dos ambientes muito característica, e a gente repara no mercado hoje que a rentabilidade desses imóveis ela é maior do que outros imóveis na região, né? Então, às vezes, pode ser que exista um imóvel de 50 metros quadrados que não dê a mesma rentabilidade de um de 30 na mesma região. Hoje a gente consegue enxergar isso no mercado muito bem caracterizado também. Então, alguns exemplos de estúdio, né? Olha só como a gente falou da integração de ambientes, né? Tudo está muito próximo, tudo está muito conectado. Olha só, a porta de entrada já dá com a cozinha, o banheiro já está aqui do lado, a cama já fica perto da mesa onde você vai jantar. Então essa é a característica do estúdio para você que não está familiarizado, né? E como que a gente começa a estruturar essa ideia? Primeiro você tem que pensar no mercado, né? Quem que é o meu público-alvo? São estudantes? São pessoas que vão passar poucos dias ali numa modalidade de Airbnb, né? Inclusive eu tenho um vídeo de Airbnb aqui no canal, recomendo que você assista, a modalidade short stay, né? São funcionários de um complexo industrial. Então tudo isso você tem que ponderar, porque vai fazer toda a diferença no conceito do seu projeto, né? Porque lá na frente, quando você for pensar no projeto, o mobiliário, a área comum, eu vou fazer uma piscina, eu vou fazer uma quadra, vou fazer uma academia, tudo isso você tem que pensar imaginando quem vai ser o seu público-alvo, né? Eles vão impactar diretamente nas decisões de projeto que você vai ter. E aí você pode faturar mais, além do aluguel, através de serviços extras, né? Então você pode incluir no seu projeto uma lavanderia, você pode incluir no seu projeto um mini mercadinho, uma garagem, uma internet de uso comum ali para todos, né? Então são ideias bem bacanas que você consegue adotar no seu projeto para aumentar a sua receita, né? E aí você investe nisso ou não, né? É interessante que antes de comprar o terreno ou antes de começar a construir alguma coisa, você faça a devida viabilidade do negócio, né? E a maioria das pessoas, olha só, coloquei até essa foto aqui bem característica de uma padaria, né? Porque a maioria das pessoas se prendem muito a essa conta de padaria e acham que aquilo é real. Não tem nada de errado com a conta de padaria, todo mundo faz, né, no mercado imobiliário. Só que a conta de padaria é para você sentir o cheiro, é para você ter uma ideia preliminar do que dá para fazer, de como vai ser feito, mas aquilo não reflete a realidade de fato, né? Então é muito interessante que você não se prenda na ideia de
conta de padaria, né? Você faça uma coisa mais específica ali ao longo do tempo. E como que é essa conta de padaria? Vamos levar em consideração um terreno de 350 mil reais, unidades de 15 unidades de 27 metros quadrados que vão ser construídas, tá? Um custo unitário básico de R$ 2.046 por metro quadrado e um aluguel estimado por unidade de R$ 1.100. O que o cara faz com essas informações? Ele faz essas continhas aqui, ó, ele multiplica o valor, a quantidade de unidades, vezes a metragem delas, e encontra o valor geral da obra. Esse valor que ele encontrou geral da obra, ele multiplica pelo valor do CUB, encontra aqui o valor total da obra dele, aí ele soma com o valor do terreno e ele acha que esse é o valor de investimento dele, né? Você vê que são contas que não levam muitas coisas em consideração. E se a gente fosse ver só essa situação aqui, olha a conta de padaria, o que ela faz? Ela nos retorna 1,39% ao mês de rentabilidade. É um investimento excelente, né? Ou 17,1% ao ano. Que investimento que te traz essa rentabilidade hoje em dia, né? Só que, claro que essa conta ela está totalmente equivocada, né? Então, vamos ver que tipo de outros custos que nós temos, né? Como que a gente estrutura a viabilidade de fato desse negócio. Então, eu trouxe hoje aqui para vocês também a nossa planilha, tá? Uma planilha que eu desenvolvi para esse vídeo, que é uma planilha de viabilidade simples, tá? Deixa eu ver aqui, ó. Que é uma planilha de viabilidade simples, tá? De construção de estúdios, a gente analisar se vale ou não a pena prosseguir com essa ideia, né? Então, a primeira coisa que a gente vai pensar é sobre a área, né? Então, o valor pedido no terreno, igual a gente tinha visto, é de 350 mil reais, só que não é só isso que você vai pagar no terreno. Você tem TBI, você tem escritura, você tem as documentações que você tem que tirar, mas as autenticações, você eventualmente vai ter uma assessoria jurídica ali de um advogado, pode ser que você tenha um corretor aí intermediando o negócio, dependendo, não sei, se você, o tipo de negociação, né, com o corretor que você fez. Então, olha só, de 350 mil, nós já pulamos para 383 mil. Se a gente for considerar só na conta de padaria o valor do terreno, já vai dar uma diferença gigantesca só aqui. Então é muito interessante que você faça essa análise preliminar e mais minuciosa, que a gente vai moldando a realidade do nosso investimento, tá? Depois a gente vai pular para os detalhes da obra. Olha só, a quantidade de unidades, a área equivalente do projeto. Então não é só você pegar e multiplicar a quantidade de unidades pela área dessas unidades e colocar aqui. Existem algumas normas que a gente tem que seguir, e a gente encontra aqui nesse caso a área equivalente do projeto, que a gente multiplica pelo CUB. Os custos não abrangidos pelo CUB, olha só, porque o CUB ele não considera projetos, não considera paisagismo, playground, se tiver, não considera fundações, elevadores, se tiver. Então, é muito interessante que você encontre esses valores por fora do CUB. Fora os valores diretos da obra, nós temos as despesas indiretas, né? Então você tem que considerar um valor sucinto e dentro da realidade aí do seu projeto. Então tudo isso aqui, pessoal, nos traz o valor total da obra. Olha só quanto que ficou a obra, deu 200 mil a mais de diferença lá daquela conta de padaria, né? Se você não sabe encontrar esses valores aqui, eu recomendo que você entre em contato conosco ou com alguma empresa especializada da sua região que você confie, tá? Porque isso é muito importante que você tenha na ponta do lápis, porque vai fazer toda a diferença, né, na hora da gente tanto construir de fato, quanto analisar o nosso investimento, se vale a pena ou não. Então o terreno mais a obra, ó, ficou R$ 1.385.000, tá? Para a gente colocar esse investimento aí em operação. Aí, falando um pouquinho das receitas e despesas operacionais das unidades, né? O nosso valor do aluguel mensal de cada unidade a gente está considerando R$ 1.100, mais o estacionamento, mais uma lavanderia aqui, mais R$ 210, respectivamente. Colocamos aqui uma taxa de corretagem de 5%, água, energia e IPTU médios aqui, tá? Uma
taxa de vacância, é muito interessante que você considere essa taxa de vacância, porque não são todos os meses que você vai estar ali com 100% dos seus imóveis alugados. Então, considerando todos esses custos e despesas aqui com as nossas receitas, nós temos um faturamento total de R$ 16.500 e um faturamento líquido, né, tirando as nossas despesas e custos, de R$ 13.837. Só que nós temos também os custos e despesas do condomínio, né, não só das unidades autônomas. Então, aquela decisão que você fez no projeto, né, de área de lazer, se vai ter piscina, se vai ter alguns outros itens ali diferenciados, vão impactar diretamente nesses custos também, né? Então você vai ter limpeza, energia, internet, a segurança, né, se tiver ali uma portaria, alguma coisa do tipo, uma manutenção, jardinagem, um fundo de manutenção e reposição que você tem que reter ali como fundo mesmo de garantia para algum eventual problema que acontecer durante o caminho. Então a gente tem todos esses itens aqui do condomínio que totalizam R$ 215.000. Tá? Então não são só as despesas das unidades, nós temos as despesas do condomínio também. E aí, quando a gente tira os custos e despesas do condomínio, né, nós temos um resultado líquido operacional aqui de R$ 12.621, tá? Isso aqui em valores mensais para essas 15 unidades. Só que você tem um sócio no negócio, né, e ele quer um pedaço desse dinheiro, que é o governo. Então, na tributação, você tem que selecionar a melhor forma de se tributar esse negócio, se vai ser pessoa jurídica, se vai ser pessoa física, dependendo vai mudar a alíquota aqui que vai ser cobrada. E aí no caso da pessoa jurídica aqui, o total tributado foi de 1.833. Olha só, valor bem relevante aqui, pelo menos na minha opinião, né? E aí finalmente nós chegamos aqui nos indicadores, né? O nosso investimento foi de R$ 1.385.000, o nosso resultado líquido previsto, né, importante dizer que é previsto, anual, considerando aquelas vacâncias e aquelas despesas e custos, é de R$ 129.000, e o nosso resultado líquido mensal previsto é de R$ 10.7 mil. Então é um resultado muito interessante, né, pessoal? Até aqui, não sei para você, né? Vamos começar a analisar se a gente colocasse essa grana toda em outro tipo de aplicação, vamos ver se seria tão interessante quanto, né? Então aqui nós temos nossos indicadores, que é o Yield on Cost e o Cap Rates, tá? Não vou me aprofundar muito nesses termos agora, mas eu vou fazer um vídeo sobre isso, mas nada mais são do que indicadores de rentabilidade, né, mediante o investimento que a gente teve. No caso aqui a gente vai considerar o Cap Rates, tá, como método comparativo a outros tipos de aplicação. Então nós temos aqui o Tesouro IPCA+, um CDB 100% CDI, tá? Então se a gente colocasse essa mesma grana no Tesouro IPCA ou no CDB 100% CDI, vamos ver o que aconteceria? Olha só, o Cap Rate, ele é a rentabilidade do nosso negócio, tá? Na nossa realidade. Então, olha só, ao ano, ele está nos retornando 8,13%, enquanto o Tesouro e o CDB, 6,95% e 4,32%. Então, para você, vale a pena você ter essa rentabilidade a mais com esse investimento? Você tem que pensar o seguinte, nesses outros dois investimentos aqui, você vai colocar seu dinheiro e vai ficar sem fazer nada, ele vai ficar parado lá. Você não vai ter que ficar lidando com inquilino ou com construção, com obra, às vezes você não gosta, né? E vai receber ali talvez quase a mesma coisa, né? Dependendo ali do tipo de aplicação, né? Olha só, aqui é um comparativo ao mês, olha o Tesouro IPCA com o Cap Rates, né? Ficou próximo ali, né? Mas às vezes você também está em outro momento da vida, né? Você já se aposentou, precisa se movimentar, não consegue ficar parado, talvez seja uma oportunidade bem interessante, porque de uma forma ou de outra a rentabilidade é maior, né? Você tem que ponderar se para você vai valer a pena, né? Isso é um critério totalmente seu. Então, a gente conseguiu perceber que nesse investimento
nos kitnets nós vamos ter uma rentabilidade maior do que outros tipos de aplicações, né? É um investimento muito interessante, fora que quando você investe em imóveis, você tem uma blindagem contra a inflação, né? O nosso histórico aí é de você pelo menos seguir a risca da inflação, então você não vai perder dinheiro e é uma oportunidade de renda, né? Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo, é um vídeo mais informal, eu fiz esse vídeo mais a título de curiosidade, né, para você que está nessa situação de comprar uma área, ou está com uma área parada ali, e o assunto dos estúdios hoje está bem forte no mercado, então quis trazer essa diferenciação dos investimentos, tá? Se você tiver interesse nessa planilha, eu vou disponibilizar ela de maneira totalmente gratuita, lá na rede social vizinha, é só você entrar lá, já peço para você seguir os nossos conteúdos, lá no link da bio vai estar disponibilizado todos os arquivos, né, que nós já elaboramos até hoje de maneira totalmente gratuita, como forma de democratização da informação para você, tá? Então, é isso que eu queria passar hoje. Até o próximo vídeo. Críticas, sugestões, dúvidas, pode deixar no comentário ou me chamar na outra rede social. Então, fique com Deus e até a próxima aí.